Olá, sejam bem-vindos a mais esse novo episódio nosso de Mediunidade em Prosa, que faz parte do nosso estudo da mediunidade simples, a mediunidade como Jesus nos sugere. E hoje nós vamos ter uma conversa, como a gente tem feito, uma conversa descontraída, sem obrigação de nos atermos a doutrinas, falando de coração para coração. E o que a gente já aprendeu, o que a gente já vivenciou, nessa caminhada aí junto com Cristo em reuniões mediúnicas. A convidada de hoje é a Catiane, que é uma médium, participa das nossas reuniões, é uma pessoa que tem compartilhado com a gente desse aprendizado ao longo desse tempo e tenho certeza vai poder trazer muito da experiência dela, porque o assunto desse nosso encontro é o desenvolvimento da mediunidade. E nós podemos vivenciar isso, experienciar isso juntos, né? Podemos trocar informações de forma assim, bastante pessoal. Eu vou fazer a oração depois, mas eu vou abrir para você, Catiane, para fazer suas primeiras considerações. Obrigada, Cláudia. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui e falar desse assunto que realmente é muito próprio, né, da caminhada de todos nós. E dividir um pouquinho das nossas dificuldades, dos nossos erros, dos nossos acertos, e partilhar um pouquinho do muito que a gente já recebeu dos bons espíritos. Ah, bacana. Então vamos lá, vamos fazer uma oração primeiro. Se você me permite, eu mesmo vou fazer, tá? E depois nós começamos a nossa conversa, tá bom? Certo? Então vamos lá. Agradecendo mais uma vez ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade que temos de estar aqui na Sua presença e na presença daqueles que Ele nos envia, para que possamos compartilhar experiências, aprendizados, sempre com a Sua orientação. Pedimos que o Mestre nos acompanhe também nessa nossa conversa, porque queremos que Ele nos inspire para que possamos falar sempre em Seu nome. Continue conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, Catiane, vamos começar, sem querer ser redundante, do começo, né? Nós temos lá a nossa vida normal, nossa vida profissional, nossa vida, às vezes até afastado da religiosidade, da espiritualidade, né? Talvez a espiritualidade seja um termo mais adequado, né? Uma vez que a mediunidade faz parte de todas as correntes, religiosas. E aí, de repente, algumas coisas mudam. Algumas pessoas nos falam: olha, eu acho que você é médium. Olha, eu acho que sua vida está tendo alguma dificuldade, alguma dor, ou mesmo você se questiona: estou tendo alguma coisa que é diferente. Será que isso é mediunidade? E agora, o que é que eu faço? Eu não sei nada de mediunidade, eu não sei quem procurar. Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei se eu fiquei doido. Às vezes a mediunidade abre, né, de forma ostensiva, vendo e ouvindo. E agora? Eu parei a minha vida. O que que você diria para essas pessoas nesse momento? O que fazer? É interessante você começar por esse tema, Cláudio, porque acho que eu já vivi isso, outros médiums já viveram isso, e outros talvez que estão nos escutando estão vivenciando isso e não sabem por onde começar, por onde buscar, né? É muito comum, às vezes, a pessoa olhar para a gente e falar assim, ah, não, isso é médium, isso é mediunidade, e é interessante que geralmente essa afirmação ela às vezes, de maneira um pouco até infeliz, vem assim com aquela colocação, né? Você precisa trabalhar a sua mediunidade, porque não sua vida não vai para frente, você vai estar às vezes deixando de cumprir o seu compromisso kármico, e aí aquela angústia da pessoa que já está experimentando uma fase difícil na vida, ainda assume esse peso, né, de culpa de não estar buscando e vai buscar, às vezes, de qualquer maneira, né? Sem conseguir saber exatamente aonde buscar.
E essa é uma pergunta que o próprio Kardec fez para os espíritos, né? Será mesmo que tem jeito de alguém olhar para a gente, identificar, assim, fisicamente que nós somos médiums? E os espíritos foram muito categóricos com eles, né? Falou assim: não, não tem jeito. Se a mediunidade está no nosso organismo, não tem nada físico, na nossa aparência física, que possa antecipar esse diagnóstico, né, de mediunidade. E isso traz um pouco de frustração para a gente, porque quando a gente está nessa fase, a gente quer que alguém afirme para a gente: olha, é sim, é mediunidade, você está no caminho correto. E aí é que vem a questão, né? Por onde a gente vai fazer essa busca? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nem tudo é mediunidade. Tem muitas coisas que se parecem com mediunidade, mas na verdade não são. Às vezes a gente está passando uma fase muito difícil da nossa vida e a gente dá uma abertura, dá uma brecha para perceber a espiritualidade, né, o mundo espiritual, e temos percepções que se parecem muito com mediunidade. Outras vezes a gente traz doenças orgânicas mesmo, que precisam de uma ajuda profissional e que precisa de uma opinião, não é mediunidade. Outras vezes a gente está experimentando uma coisa que a Joana de Ângeles chama de mediunidade de alerta. Às vezes a gente é, abre um quadro, às vezes, obsessivo, um quadro de aproximações espirituais difíceis. E, na verdade, quando a gente busca o auxílio, busca ajuda, começa a fazer um tratamento espiritual, começa a passar por um atendimento fraterno, ser acolhido ali nas nossas dificuldades, todos os sintomas desaparecem. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é afastar essas possibilidades. Mas o Kardec ele fala para gente, não tem jeito de você olhar e saber se é médio, a gente precisa experimentar. E se você me permite prolongar um pouquinho nesse assunto que eu acho que é muito interessante, porque eu acho que é uma fonte de é, muita discordância e muitos enganos. Quando os espíritos falaram que a gente precisa experimentar a mediunidade, é, não quer dizer que eu preciso experimentar. Ah, eu vou experimentar se eu faço psicofonia, se eu consigo psicografar. Não, os espíritos pediram que a gente experimentasse a mediunidade, não o fenômeno. Então, às vezes, a gente fica muito afobado, assim, eu tenho que ir para a reunião mediúnica, eu tenho que fazer fenômeno, eu tenho que aprender como é que faz isso. A orientação dos espíritos foi experimentar a faculdade mediúnica, ou seja, experimentar se eu consigo me abrir para receber as orientações dos mentores, dos guias, se eu consigo organizar a minha mente para que eu possa entender o que os espíritos esperam de mim, se eu consigo passar por essa turbulência e entender ali o que eu vou fazer se realmente eu sou médium. Então, esse experimentar é que é, na verdade, o início do desenvolvimento mediúnico. Não necessariamente você já ir para uma reunião mediúnica. Então, acho que é fundamental a gente focar nessas duas coisas. Primeiro, entender se eu não estou passando por esse período que, na verdade, não é mediunidade, e aí eu vou ter que me entregar para um tratamento espiritual, vou ter que me entregar para o acolhimento e experimentar. O caminho é os dois. O caminho dos dois é o mesmo, é acolhimento do médium. Então, independentemente de ser ou não, eu vou experimentar junto a alguém, ou algum grupo, ou alguém que possa me orientar, para que juntos e trazendo a espiritualidade para junto de nós, possamos entender se é uma coisa ou outra. Entendi. E eu queria, assim, a sua opinião e a experiência do grupo, né, que nós trabalhamos. É lógico que a gente está trocando ideias e não trazendo uma verdade absoluta, até porque elas não existem, né? Verdade mesmo é só o Cristo, como ele mesmo nos disse. Mas aí chega aquela pessoa que imagina que é médium, talvez até não seja, mas ela chega com uma dor, ela chega com uma ideação suicida, ou ela já tentou o autoextermínio,
ela está vendo, ouvindo vozes, em estado de pânico. O que fazer com ela? Porque a gente imagina que um médium equilibrado para trabalhar numa reunião mediúnica, ele passaria por um treinamento, por um período de adaptação que por vezes pode até demorar. Mas a gente chega em situações diferentes, algumas com urgência mesmo mediúnica, né? E aí, o que fazer com esse nosso irmão que acha que é médio, de repente até seja mesmo, e que está francamente desequilibrado? De novo, né, Cláudio, a gente precisa focar em não dar valor inicial ao fenômeno, mas à pessoa, ao médium. Então, independentemente se aquilo que ele está manifestando ali é mediunidade, é uma expressão da alma dele, é algo anímico que ele está trazendo de outras existências, é uma obsessão, é uma mediunidade de serviço, uma eclosão mediúnica que está acontecendo ali na frente da gente, primeiro passo, acolhimento. Escutar esse médium, escutar a história dele, é, doar o nosso tempo, a nossa paciência, a nossa oração, oferecer para ele ali todas as ferramentas que o Espiritismo traz para a gente, que é o consolo, o atendimento fraterno, o passe, e junto ali dele, abrindo esse espaço, a gente começar a entender o desenvolvimento mediúnico propriamente dito, se realmente a pessoa estiver com vontade de fazer essa experimentação, né? Porque uma pergunta que a gente sempre faz para as pessoas que chegam até nós com isso, né? O que que você quer fazer com isso? O que que você quer fazer com a mediunidade? Então, em se acolhendo, em se organizando, em dando aquela primeira medicação no pronto-socorro ali para acalmar as coisas, o que que você quer fazer com ele, com isso? E aí, eu me lembro muito de um livro que me marcou muito, que é do Hermínio, As Marcas do Cristo, e o último capítulo desse livro, é um livro sobre a vida de Paulo de Tarso, ele examina a mediunidade de Paulo e aí ele traz para a gente assim exatamente um roteiro de como que a gente deve fazer com a pessoa que está iniciando na mediunidade, né? Porque o Paulo ele teve aquela eclosão da mediunidade ali naquele momento que ele encontrou com Cristo e às vezes é como nós, né? A gente chega ali com uma força mediúnica muito grande, descontrolada, às vezes direcionada para a violência, para a vaidade, para o orgulho, para o egoísmo, muito ferido em muitas coisas, precisando trabalhar ali as nossas emoções. E a mediunidade começa ali. Paulo não saiu dali, já foi servir, já foi pregar, já foi fazer o que o Cristo tinha pedido para ele. A gente vê que ali ele foi primeiro acolhido. Então, assim, acho que todos nós precisamos, quando encontramos com esse chamado do Cristo, a gente ter uma Ananias na nossa vida, né? Porque ali, assim, Paulo, naquele momento, né? Ananias foi lá, escutou Paulo, deu conselhos para ele, levou ele numa primeira reunião de cristãos, direcionou ali com todo o amor, com toda a paciência, com o perdão, com o auxílio, a, a, aquelas forças desorganizadas que Paulo estava ali. Então, eu falo que o desenvolvimento mediúnico ele tem três fases. A primeira é essa, da eclosão, onde a gente vai organizar essas forças mediúnicas. Depois vem a fase da disciplina. Então, Paulo foi para o deserto. Ele foi ali disciplinar o quê? A gente acha que disciplina é só de tempo, né? De cumprir as nossas coisas. Não. É o momento de disciplinar as nossas emoções, os nossos pensamentos. E é interessante que quando a gente chega, às vezes, na casa espírita, a gente está com aquela perturbação imensa, né? E as pessoas falam assim: ah, você tem que ir para um estudo, você tem que ir para trabalhar no trabalho social na casa. E às vezes muitos médios torcem o nariz para isso, né? Porque queria ir para a reunião mediúnica. Mas isso é de uma singeleza tão grande quando a gente se abre para o que os espíritos estão querendo nos ensinar, porque quando eu me coloco ali no trabalho, às vezes,
auxiliando, enchendo a água no copinho, às vezes varrendo ali, preparando uma sopa. Quando eu trabalho auxiliando ali um bazar, naquele momento eu estou tirando o foco de pensamentos que me desviariam do verdadeiro caminho, do alvo que eu preciso fazer. Eu estou disciplinando os meus pensamentos. Eu estou me entregando ao estudo. Paulo, todos os dias estudava as escrituras com Áquila e Prisca. Em nenhum momento ele deixou de aprofundar, de estudar, ele trabalhava todos os dias, e ali, naquele silêncio no deserto, ele estava se abrindo para que os espíritos ajudassem ele a disciplinar as forças mediúnicas dele. Então, o médium, ele precisa estudar, ele precisa se abrir para esse momento de trabalho, de partilha, de contar com a opinião dos outros, escutar a história dos outros, auxiliar, porque pensa bem, Cláudio, nós médiums, segundo a Mano fala, a gente veio de um passado muito obscuro, de muitas delinquências, de muita insubordinação da lei. Então, nós trazemos o amor muito enclausurado embaixo de muitas sensações difíceis, muitas emoções equivocadas. Então, para a gente poder desbloquear esse amor, para poder servir na reunião mediúnica, na mediunidade, a gente precisa realmente se entregar para os espíritos, para que eles nos ajudem a ajudar as pessoas e nos ajudar. Então, quando eu estou me entregando para esse trabalho no bem, para essas conversas, para essa partilha ali no estudo, escutando as pessoas, eu estou aprendendo a escutar o meu guia, eu estou aprendendo a escutar os espíritos, eu estou aprendendo a escutar o dialogador, eu estou aprendendo a me doar. Então, o trabalho da reunião mediúnica, ele começa muito antes, nesses pequenos trabalhos no dia a dia. Entendi. Mas assim, e do ponto de vista prático, se aquela pessoa chega com uma angústia muito grande, ela está ouvindo vozes, ela vai ter que estudar, é claro, ela vai ter que entender que vozes são essas, como que as vozes se manifestam, mas hoje ela tem medo de voltar para casa, hoje ela tem uma ideação suicida. Como é que seria esse atendimento emergencial? Por exemplo, a gente pode fazer uma introdução, um atendimento fraterno, um atendimento é, tendo um contexto mediúnico para equilibrar e tirar esse medo, como que é esse acolhimento em situações agudas de angústia? Como que vocês têm trabalhado isso? É, a primeira coisa é abrir esse espaço para o médium falar. O médium que está nessa situação, ele tem necessidade de falar. Então, geralmente ele passa por um, dois, três atendimentos fraternos e ali ele faz aquela catarse, né, dessas energias todas. E é quando a gente aproveita para poder ensinar ao médium a se proteger dessas crises, a se proteger desses descontroles emocionais, é aquele momento que a gente traz para ele aquele ânimo, aquela lembrança de que tudo que está acontecendo, ele não está passando por isso sozinho. Existe um guia, existe a espiritualidade, existe o grupo que está à disposição dele. Então, trazer essa segurança para o médium, tanto de que ele não está só, quanto mostrar para ele como que os espíritos estão moldando esse caminho dele, e ensinando como ele sair dessas crises, né, quando acontecer, como que ele deve fazer, como que ele deve se entregar para a oração, como que ele deve, naquele momento, fechar os caminhos de acesso, né, de energias indesejáveis naquele momento. Então, esse acolhimento é fundamental. Dar ao médium o espaço para falar, ensinar as noções de segurança mediúnica e relembrá-lo de que a espiritualidade, os espíritos estão junto com eles e que ele não vai passar por isso sozinho. Então, esse primeiro acolhimento, ele é fundamental. E um segundo ponto que eu gostaria agora de lembrar para quem está trabalhando no grupo mediúnico, né, para quem está se propondo a auxiliar, um médium que já andou, caminhou um pouquinho, já passou por isso, um dirigente, um dialogador, eu brinquei, né, que os médiums precisam de um Ananias,
né? A gente precisa de alguém no grupo que tenha paciência com o médium. Porque o médium quer contar o sonho que ele teve, ele quer contar o que aconteceu no trabalho, ele quer contar uma visão que ele teve, ele tem mil dúvidas, ele tem descontroles emocionais, ele tudo isso fora do dia da reunião de desenvolvimento, do dia do estudo. No dia a dia, o médium precisa dessa âncora, desse ponto de apoio. Então, é necessário que dentro do grupo, né, o dirigente da reunião ou alguém que fez o atendimento fraterno, dentro das possibilidades, se coloque à disposição para ser um ponto de socorro para o médium fora desses horários de atendimento do grupo espírita ou da casa espírita. Eu acho que isso é uma caridade muito grande que se faz com o irmão que está em sofrimento. Entendi. Ensiná-lo e estar à disposição. Tá, então assim, na verdade, a gente acolhe, a gente mostra para ele que ele nunca esteve sozinho, na verdade, né? Que existe um guia, que se Deus permitiu aquilo está amparado de alguma forma, encarnados e desencarnados estão lá ajudando, né? Então, pelo que você fala, a gente mostra para ele que ele não está sozinho, mostra o que está acontecendo, porque às vezes ele nem sabe de mediunidade, acha que está ficando doido, né? Usando uma palavra assim comum, né? Importantíssimo isso. E se esse médium se prepara, estudou, ele vai ser introduzido na reunião mediúnica e ele chega cheio de expectativas. Ele acha que ouviu vozes, que vai continuar ouvindo vozes. Aí ele vê um outro fazendo psicografia, um outro fazendo desdobramento, um outro fazendo psicofonia, coisas que às vezes ele, a princípio, nem sabia que existiam, ou estudou, mas nunca viu. E aí ele se compara, talvez fica um pouco frustrado, acha que não é tão médium, ou pode se sentir até como uma farsa, né? Porque os outros são médios, manifestam de uma forma e ele manifesta de outra forma. É possível a mediunidade se manifestar de formas diferentes? E como que o médium deve se sentir se o que ele vê é diferente do que o outro está vendo? Nossa, Cláudio, esse é um ponto muito importante que talvez vai trazer consolo para muitas pessoas, como trouxe para mim. O médium, naturalmente, ele compara. Então, esse ponto de comparação, quando ele entra no grupo, né, ele acaba trazendo para si essa questão, né, da régua de comparação. E uma das coisas que mais me consolou, né, foi quando eu descobri que os médiums, eles têm histórias diferentes, eles têm bagagens, patrimônios espirituais diferentes. Tem médiums que eles já foram médiums em diversas encarnações. Ele está, na verdade, ali complementando um trabalho que ele deixou de fazer ou não fez adequadamente em uma outra encarnação, e aí ele está só, digamos assim, fazendo download das informações que ele já tinha e colocando aquilo em prática. Então, é claro que esse médium, ele vai ter aquela mediunidade mais clara, mais cristalina, ele vai dar comunicações mais precisas, ele vai ter menos dificuldade de se comportar com mais intimidade com o mundo espiritual. Tem pessoas que estão tendo a mediunidade a primeira vez, estão experimentando, são médiuns de primeira encarnação. Esses vão ter um pouco mais de dificuldade. E mesmo dentro daqueles, né, mesmo dentro desse espectro, a gente tem, como tem pessoas que enxergam melhor, ouvem melhor, têm o olfato melhor, com a mediunidade como sendo um outro sentido, alguns vão ter mais habilidade para uma coisa, outros para outra, e tudo bem. O Cristo, ele não quer que todos sirvam da mesma maneira. Ele quer que cada um, dentro do seu amor, dentro da sua entrega, dentro da sua disponibilidade, coloque à disposição os talentos que foram expressos para ele nessa mediunidade. É a disponibilidade no servir que tem o grande valor. Não é se você faz grandes fenômenos ou pequenos fenômenos. Como a gente falou antes aqui, o fenômeno é só a forma da faculdade se manifestar. Mas o grande brilho da mediunidade, o grande, digamos assim, o grande valor da mediunidade é o tanto de amor e de servidão e de humildade, de transformação de si e do outro que você
está colocando, e não a ostensividade, né? Se é que a gente pode medir o grau de ostensividade. Entendi. Pequenas variações, então. Eu vejo verde, você é amarelo. Eu vejo uma menina e você é uma jovem senhora, um adulto. Eu acho que é uma mãe, você acha que é uma irmã. Isso significa que eu estou errado? Exatamente, é bem interessante você colocar isso. É, a gente tem que entender que quando a gente está diante de uma comunicação, um quadro, por exemplo, que três médiums desdobram, ou um médium está incorporado e os outros estão tendo a captação psíquica daquele quadro, cada um vai ver de um ângulo diferente. E cada um vai interpretar de acordo com a forma com que aquele quadro sensibilizou o seu íntimo. Então, da mesma maneira que quando a gente está construindo uma casa, tem aquele que carrega o tijolo, tem aquele que passa a massa, tem aquele que pinta a parede, tem aquele. Cada um vai atacar, vamos dizer assim, num ponto da construção e juntos aquilo vai sendo construído. Então, num grupo, na comunicação mediúnica, eu não posso pensar que eu tenho que ver o mesmo que o outro vê e o outro. Não. Eu vou ter a percepção de acordo com as minhas habilidades mediúnicas e a minha tarefa naquela determinada comunicação. Porque às vezes um está ali comunicando, o outro está percebendo o plano espiritual, o outro está tendo a intuição de levantar e fazer o passe, o outro está. Então, não necessariamente eu tenho que ver a mesma coisa que o médium vê, mas o que importa é que eu estou sentindo o que o outro médium está sentindo. Então, se todos Bacana. estão sentindo ali para servir, a gente está no caminho correto. Ah, Se a gente beleza. começar a comparar pequenas coisinhas assim, vai dar margem para dúvida, vai dar margem para bloqueios na mediunidade, até processos obsessivos dentro do grupo. Ótimo. Assim, infelizmente, o nosso tempo está ficando curtinho, nós temos mais 5 minutos, então eu vou te fazer uma última pergunta para a gente poder te passar, para agradecer e passar para considerações finais, tá? Infelizmente, eu queria te ouvir o dia todo, mas o tempo nosso está meio apertadinho. E se dentro da reunião mediúnica eu simplesmente não ouço mais? Eu deixei de ouvir, eu deixei de psicografar, eu perdi, entre aspas, a mediunidade que eu tinha. Que vai acontecer comigo agora? Eu tenho que ser retirado da reunião? Ou existe ainda alguma possibilidade de eu trabalhar com mediunidade? E agora? É, tem muitos que pensam assim, eu tenho que desistir. Ou então desistem ele da reunião mediúnica, né? Na verdade, desistir é desistir não da mediunidade, mas desistir da nossa expectativa. Porque quando eu vou me integrar a um grupo mediúnico, se eu tenho a expectativa de ser protagonista, né? Algumas pessoas acham que o médium ostensivo ele é protagonista na reunião mediúnica. Então, se eu fui com essa ideia, eu vou me frustrar. Primeiro, porque, como você disse, às vezes a minha mediunidade não é ostensiva como a do outro. Segundo, às vezes eu estou experimentando ali naquele momento e o meu caminho ali não era como médium ostensivo para fazer comunicações, mas talvez desenvolver uma habilidade para o diálogo, desenvolver uma habilidade para ser médium de apoio, médium de sustentação. E aí, a gente só desiste quando a gente não entendeu que o grupo mediúnico ele não é só a mediunidade ostensiva, ele é uma corrente. Cada elo unido ali é que vai dar a força, né, daquele feixe junto ali. Então, se por acaso eu experimentei estar na reunião mediúnica, e volto a dizer, eu não estava experimentando o fenômeno, eu estava experimentando as minhas faculdades, se eu foco no fenômeno, eu posso me frustrar e querer desistir. Mas se eu foco na faculdade mediúnica, eu vou descobrir que eu tenho ali possibilidades de trabalho e talentos que Deus vai me usar de uma maneira muito mais ostensiva, vamos dizer assim, do que se eu estivesse escrevendo, falando, desdobrando. Então, o que eu digo para esse médium apenas se entregue para trabalhar com o que o Cristo pedir.
Se for pela oração, se for pelo passe, se for para dialogar, se for para estar ali contribuindo de alguma outra maneira, que, diga-se de passagem, às vezes ela é muito mais é, protagonista, vamos dizer assim, do que falar. Às vezes uma reunião mediúnica não consegue andar se não for, né, com o médium de apoio e o dialogador. Só se entregue. O Cristo vai Ah, saber aproveitar os seus talentos. bacana demais. Assim, infelizmente a gente teria aí, temos a eternidade, na verdade, para falarmos muitas outras coisas, mas nesse momento o tempo não permite, né? Como nós começamos juntos e desenvolvemos, estamos aprendendo junto, eu tenho aprendido muito com você ao longo desse tempo, né? Graças a Deus tem você do meu lado. Eu queria que você terminasse esse momento com uma palavra para aquelas pessoas que estão começando, que por enquanto só vem a dificuldade, só a neblina, só a dor. Elas ainda não conseguem ver além. E aí? E essas serão suas últimas palavras, aí eu já deixo, né, porque o tempo está acabando, já deixo para você encerrar, respondendo isso e agradecendo nossos amigos que estão nos ouvindo. Eu queria, Cláudio, lembrar rapidamente daqueles dois companheiros no caminho de Emaús. Eu acho que nós, médiums, nós somos daquele jeito, né? Eles estavam andando abatidos, frustrados, trazendo todas as dores, e o Cristo andando do lado deles e eles não perceberam. Então, o caminho da mediunidade é isso. Às vezes a gente está com tanto desconforto, com dificuldades ainda, e o Cristo está do nosso lado e a gente não se abre para ele. Então, se eu pudesse dizer, né, que nesse caminho da mediunidade é que nós possamos nos abrir, a gente ser ali dócil ao que os espíritos querem nos ensinar, querem nos direcionar e poder abrir para esse ensinamento do Cristo, para que essa força mediúnica ela possa ser direcionada, ela possa ser acalmada, ela possa ser qualificada para que ela possa ser realmente um instrumento do bem. Então, se entregar e tentar enxergar o Cristo em tudo, nas coisas difíceis, nas coisas fáceis, nos dias bons, nos dias ruins, e não desistir daquilo que o coração da gente está pedindo para fazer. Ah, que bom. Então, não desistir e ter certeza que Jesus está conosco, né? Graças a Exatamente. Deus. Então, nós temos que encerrar hoje, infelizmente, mas fica um espaço aí aberto para perguntas de quem quiser enviar para o canal. E com certeza nós voltaremos em outros momentos para continuar essa nossa conversa, que ela não acaba, né? O assunto é muito grande e, se Deus quiser, enquanto estivermos servindo, o Cristo permitir, nós vamos estar voltando. Obrigado pelo prazer, né, de te receber aqui. Espero que em outras muitas oportunidades a gente se encontre aqui de novo. Grande abraço, fica com Deus. Amém. Obrigada, amigos. Até a próxima. Pode encerrar.